segue adiante, continuar aqui estimulando naturalmente o debate, pessoal, mas conversar agora, acionando aqui o coronel Fernando Príncipe. Coronel Príncipe, que foi oficial da PM do Rio de Janeiro, serviu por 34 anos, Benfica, Queimados, Rocha Miranda, entre tantos lugares, realmente uma lenda da segurança pública fluminense, durante 3 anos, comandante do BOPE. E, claro, a gente vai estar ouvindo ele agora. Coronel, você me ouve bem? Perfeitamente, afirmativo. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, sobre a questão tática de como a mega operação transcorreu, né? O que você achou da estratégia do muro do BOPE, como já foi convencionado a ser chamado, né? A estratégia de alguma forma preservar os moradores da Penha e do Alemão o máximo possível e realmente deflagrar o enfrentamento ali físico contra os bandidos na zona da mata, ali nas imediações do Alemão. O que você achou? Bom, naturalmente, toda a estratégia leva em consideração o conhecimento anterior das atividades criminosas e a possibilidade dos operadores no terreno conseguirem implementar. Naturalmente, também se busca evitar ao máximo que inocentes sejam feridos. Nós tivemos uma operação envolvendo 2.500 policiais, de uma forma geral, e a quantidade de vítimas inocentes foi muito pequena. Então, por aí, eu diria o seguinte: a estratégia foi perfeita. Não, sem dúvida alguma, em termos da estratégia bélico-militar de enfrentamento, foi, enfim, um recado claro, duríssimo, e até para servir de efeito dissuasório para a bandidagem pensar 2, 3 vezes antes de seguir enveredando por esse caminho nefasto aí no dia a dia deles, né? Eu vou com o nosso especialista em segurança pública, repórter aqui da Jovem Pan, David de Tarso, Coronel Príncipe, para a próxima pergunta. Vamos lá. Coronel, muito bom dia. Bom, eu gostaria de saber, né, que é o questionamento também aqui da bancada, o que é feito a partir de agora? Porque no passado a gente viu a instalação de UPPs, as unidades de polícia pacificadora nas comunidades, nas favelas, só que não teve tanto avanço. De que forma também agora, com essa retomada do território, o que é importante estabelecer e qual o trabalho da polícia nesse processo todo? David, eu acredito que o processo da implantação das UPPs deveria ter sido satisfatório para que hoje nós não tivéssemos isso. Porque a UPP nada mais é do que uma economia de forças, uma patrulha de economia de forças. E patrulha nós estamos fazendo referência a grupos taticamente preparados para fazer frente às necessidades de qualquer área. Bem, então nós tínhamos nas UPPs um efetivo grande, só não tínhamos cobrança. Ou seja, o governo do estado anteriormente, ele queria, pela notícia antecipada, avisar que uma UPP seria instalada num determinado local. Dessa maneira, todos aqueles delinquentes que tinham suas fichas criminais positivadas, eles buscavam omísio em outros locais, que eventualmente não estavam sendo anunciados como locais de futuras UPPs. Aí nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um crescimento da violência na região serrana, na Costa Verde, na Costa do Sol. Então, os delinquentes que estavam naqueles locais saíram num primeiro momento. Aqueles que eram primários, eles ficaram mantendo o local, e o governo do estado, como não queria que o projeto fosse posto à prova com relação aos confrontos, porque imagine, o policial e o delinquente é igual a cão e gato, né? Eles não se misturam. Então, onde tem um policial, não pode ter um delinquente. E se vai ter uma operação, o delinquente que está naquele local, ele vai querer rechaçar, vai querer fazer tiros, etc. Então, o governo do estado anterior, Sérgio Cabral na época, né? Ele queria que a ideia da UPP fosse uma grande maravilha. E a orientação era não fazer cobranças, de preferência, não buscar confronto com aqueles delinquentes que eventualmente estavam restantes no local, porque esses estariam naquele modelo de acomodação
entendendo que aquilo era uma estrutura criada, mas não teria a efetividade que se desejaria. Quem desejaria? A população, porque a população quer o delinquente preso, quer as armas e material relacionado à prática criminosa apreendida. Então foi dessa maneira. Havia estrategicamente um efeito muito positivo, claro. Mas como não houve cobrança, isso foi assim, como se fosse água pelo ralo, né? A gente segue aqui com o Coronel Fernando Príncipe, um dos principais nomes historicamente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais de 34 anos de serviço, 3 anos comandando o BOP, experiência que não falta aqui com essa lenda da segurança pública fluminense. E, claro, trazendo aqui a visão dele com muita nuance, com muita sobriedade, mas também com muita franqueza. A gente não esperaria nada além disso. Eu vou aqui, Coronel Príncipe, com a Isa Piana. Com a próxima pergunta, a gente segue o papo adiante. Vamos lá. Coronel, bom dia. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: tendo em vista que Brasília hoje detém um monopólio legislativo, onde os estados não conseguem endurecer as penas para bandido, tendo em vista que Brasília retira dinheiro dos estados e na hora que o bicho pega, Brasília fala, opa, não é responsabilidade minha, e aí muitas vezes o estado não tem dinheiro para combater o crime, eu pergunto para o senhor, você acha que o governo federal virou as costas para o Rio de Janeiro nessa operação, e não só nessa operação, mas ao longo dos anos? E, Coronel Príncipe, você me permite, antes da sua resposta, o levantamento da Genial Quest, que foi, enfim, divulgado hoje cedo, cravando, né, que esmagadores 86% do povo brasileiro dizem que a nossa legislação é fraca e, por isso, solta bandidos. Imagino que os outros 14% naturalmente sejam os próprios bandidos, não é possível? Vai que é sua, Coronel. Bem, só para apresentar um dado curioso, hoje a população carcerária do Rio de Janeiro está em torno de 42 mil presos. Só a Polícia Militar prende em flagrante, por ano, 40 mil delinquentes na condição de flagrante. Eu perguntaria se nós estamos considerando já estarmos chegando ao final do ano de 2025, cadê os 40 mil presos em 2024, 2023, 2022, assim sucessivamente? Nós percebemos por aí que a porta giratória é muito grande, a quantidade de flagrantes que são dados e, consequentemente, na execução penal, o relaxamento da prisão, nos diversos outros procedimentos, como as audiências de custódia, etc., possibilita que esses delinquentes voltem à rua e passem a delinquir novamente. Então, voltando à pergunta anterior, eu diria o seguinte, a estratégia que nós deveríamos manter não é fazer uma operação e recuar. Nós temos que realizar a operação e continuar durante o tempo necessário para que todos os delinquentes sejam presos. Eu não verifiquei nessa operação especificamente se foram usados os recursos do batalhão de cães. Os cães são espetaculares para poder encontrar armas e drogas. Eles são especialistas nisso daí. Então, nós temos que utilizar todos os recursos possíveis, recursos tecnológicos, informações, inteligência, para poder, mantendo a estrutura que foi utilizada inicialmente, só sairmos dali quando todo o material relacionado à prática criminosa e os delinquentes tiverem sido apreendidos uns e presos outros. Porque senão a gente não consegue retomar o território. E assim fica uma ação pouco eficiente. Nós iniciamos uma operação, temos confrontos, pessoas eventualmente feridas, material apreendido, delinquente preso, mas depois sai toda essa estrutura, ela se reconstitui naturalmente. Então, é necessário que nós façamos isso. Por outro lado, o governo federal... Bom, esse problema de segurança pública não aconteceu agora no dia 28. Isso aí é como se tivesse... Era um problema latente, todo mundo sabia disso. Eu acho até que o governo federal me parece eventualmente sócio dessas facções. Basta dizer que o nosso presidente ele fez campanha presidencial lá dentro do Complexo do Alemão.
num dia de festa, né? Então, o problema do tráfico de drogas, ele vem gradativamente assumindo um outro papel social à medida que ele passa a ser interessado também em outras prestações de serviço à comunidade, atividades econômicas, e aquelas atividades econômicas que não são formais, são informais, não pagam taxas, não pagam impostos, todos os recursos são próprios para eles, né? Então, o que eu poderia vislumbrar para esse momento? Nós temos que ter uma atenção ampla nas atividades econômicas, a inteligência, a polícia judiciária identificar as empresas que estão voltadas para esse tipo de prestação de serviço. Nós temos que verificar aquelas pessoas que estão voltadas para lavagem de dinheiro de uma forma geral. E a polícia militar, que é a polícia de preservação da ordem pública, está diretamente ligada à busca incessante de delinquentes e armas, drogas e demais objetos relacionados à prática criminosa. O governo federal, ele tinha ou teria o papel preponderante nisso, porque as armas e as drogas vêm através das suas fronteiras, as 3 fronteiras, terra, ar e mar. Então, é papel dele. O nosso ministro da Justiça, ele parece que está ser a rainha da Inglaterra, parece estar num outro mundo, quando ele não reconhece que esse papel é papel do governo federal. Ele atribui a responsabilidade exclusivamente ao Estado, pelo menos naquele momento inicial, de forma equivocada, e demonstra, através desse discurso, não ter interesse algum em, através das políticas federais, atingir essas quadrilhas de narcotraficantes. Hoje, eu já os identifico como narcoterroristas. Essa mudança de nomenclatura e o consenso está cada vez mais, enfim, já virando parte do jargão, porque não é só mudar o nome, né, coronel? Isso acaba alargando muito mais o consenso na sociedade do senso de urgência para a gente reconquistar esses territórios e libertar esse povo tão sofrido nessas regiões. Máximo respeito pela sua trajetória e espero que, assim que essa poeira baixar, a gente possa se rever lá na casa dos nossos amigos Franco e Celina Oliveira, também do Gustavo e do Diogo, e que a gente possa pensar o Rio de Janeiro e vislumbrar um futuro melhor. Um abraço para você e siga firme e forte na toada. Tamo junto. Muito obrigado, André, e todos os nossos ouvintes. É isso aí, seguimos adiante aqui com o nosso Morning Show, 10 horas e 54 minutos, muita coisa para a gente desconstruir, realmente no alto da experiência aqui do Coronel Príncipe. Enfim, claro que todo mundo que atua na segurança pública, qualquer engenho humano é suscetível a erros, mas é alguém que acho que beira a unanimidade no meio dele. Vamos aqui com o David de Tarso. E muitos questionamentos também, né, sobre a preservação dos corpos da mata, tudo. A gente viu nessa ação também que os criminosos estavam utilizando, a gente tem que se lembrar, até um telespectador aqui me recordou, que eles estavam utilizando drones arremessando granadas, bombas. Então, assim, como é que você vai fazer a preservação do corpo para que realmente a perícia seja feita, sendo que tinha esse enfrentamento também por meio do ar? E mais do que isso, acho que essa mega operação também ela é importante para demonstrar para os criminosos que o Estado está agindo e caso você queira permanecer por ali, ou você vai acabar preso, ou até mesmo se houver um enfrentamento, vai acabar morto. Então é um recado de que o Estado está retomando aquele território e dessa maneira também outras ações vão ser realizadas para que a população não seja escravizada, para que os serviços básicos elas tenham acesso a essas pessoas, né, como internet, como comprar o gás onde quiser, como adquirir os produtos onde ela quiser, para que tenha também mecanismo para que retome o transporte público e assim o acesso daquilo que é básico para que essa população que mora nessas comunidades, para que possa restabelecer.